Olá, uma grande tarde, né, de quinta-feira, 1º de março de 2018 para você que está ligado aqui no Lavras.tv. Estamos chegando com o Esporte em Foco, que vai até às 2 da tarde, destacando os seguintes temas. Confira aí. Vamos falar da estreia ainda, né? Repercutir a estreia do Cruzeiro na Copa Libertadores na última terça. Não foi legal não, hein? 4-2 para o Racing, jogo lá na Argentina. Tem também os brasileiros, né? Os outros brasileiros da competição. O Grêmio, por exemplo, ficou no empate fora de casa. Ontem o Flamengo esteve 2 vezes à frente no placar contra o River, mas cedeu o empate. E o Corinthians buscou um bom resultado fora de casa também na sua estreia pela competição sul-americana. E o Galo, Atlético na terceira fase da Copa do Brasil. 1-0 magrinho, mas importante ontem, fora de casa, jogando contra o Figueirense em Florianópolis. Vamos destacar outros jogos da Copa do Brasil, a vitória do São Paulo, por exemplo. Lembrando que hoje ainda tem Fluminense em campo, Internacional de Porto Alegre. Vamos falar sobre os estaduais, a rodada do fim de semana, sobre o Lavras Vôlei e também futebol internacional. Será destaque aqui no nosso programa, aquele giro especial com o futebol europeu. Tudo isso e muito mais agora. Estamos ao vivo, agora 13 horas com 4 minutos, começando o nosso programa, sempre aqui num oferecimento, né, do Cinear. Você que está ligado aqui com a gente, quer ganhar aí um par de ingressos para conferir, por exemplo, A Forma da Água, sucesso absoluto, está estreando, inclusive com uma versão dublada às 18h45, já em cartaz aqui no Cinear. E também segue, né, o destaque aí para 50 Tons de Liberdade, com sessões às 16h45 e também às 21h15. Outro sucesso que está em cartaz, Pantera Negra, 16h30 às 19 horas e também às 21h30. Programação sempre especial do Cinear do Lavras Shopping. Manda aí o seu recado pelo Facebook, né, .com/lavras.tv, e daqui a pouco a gente vai fazer aqui o sorteio e dar aquela força para você, né? Na final de semana, afinal de contas, está chegando. E, é claro, você pode ir muito bem acompanhado, assistir a um desses 3 grandes sucessos em cartaz no Cinear. Quem está comigo aqui hoje, nos acompanha aqui, né, para falar muito sobre essa rodada do meio de semana, movimentadíssima, é o Edson de Souza. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você, seu primeiro destaque. Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos. Hoje a gente tem muito assunto aqui no nosso programa, mas o destaque, a estreia do Cruzeiro na Libertadores e a vitória do Atlético ontem, magrinha, 1-0 em cima do Figueirense, mas sem dúvida o Atlético sai bem na Copa do Brasil com essa vitória fora, e o Cruzeiro, né, teve esse tropeço, vai ter que recuperar dentro de casa. Então são assuntos importantes que nós vamos destacar aqui no programa hoje. Muito bem, olha só, vamos abrir então falando de Copa Libertadores, né, até porque a repercussão ainda segue, né, dessa estreia do Cruzeiro, um grupo difícil. Me atrevo aqui mais uma vez a dizer que Cruzeiro, Vasco, né, por estar também no grupo 5, Flamengo no grupo 4 e o Palmeiras nesse grupo 8, né, são os 3 grupos mais fortes aí, os grupos brasileiros, né, na Libertadores. A gente tem imagens, né, Edson? Fizemos esse jogo lá pela Universitária FM. Qual a sua análise, Edson? Foi um jogo que tem gente dizendo o placar foi mentiroso. Eu não sei se mentiroso, mas talvez merecesse um pouquinho mais ali no jogo. O time do Cruzeiro falhou muito no sistema defensivo, né? Lembrando sempre aquelas baixas de última hora, Léo, Edilson, o Fábio, que não atuou porque o seu pai faleceu, o Fred logo no início. Mas a gente também tem o outro lado, né? A gente sempre elogia o elenco do Cruzeiro com grandes jogadores. Então, os que entraram teriam condições de dar conta do recado, mas acabaram as falhas no sistema defensivo custando muito caro, né? O Lautaro Martinez jogando livre o tempo todo, fez 3, né? E ele não teve em momento algum uma marcação especial. Não sei se o Mano o subestimou, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro, quando chegou ao gol de empate com a Arrascaeta, poderia ter virado o jogo imediatamente, né, Edson? Então, vários pontos aí que a gente pode destacar na estreia do Cruzeiro. Eu acompanhei, inclusive, outras emissoras de Belo Horizonte e muitos comentaristas
até atribuíram parte da derrota ao técnico Mano Menezes. Lógico que o Cruzeiro sofreu, né, 4 baixas assim, praticamente no início da partida. A primeira baixa, você destacou, do Fábio, né, em seguida o Edilson com o Léo. Inclusive a gente já tinha até a escalação pronta, quando de repente apareceu a informação que o Léo e o Edilson não poderiam jogar, que estariam cumprindo suspensão. E aos 6 minutos o Fred sofreu aquela contusão. Então não deixa de ser baixas importantes na equipe, mas o Mano Menezes, pela análise de vários comentaristas que eu acompanhei, ele falhou, principalmente na observação de alguns setores do time. O Manquejo poderia ter entrado no segundo tempo no lugar do Ariel Cabral, que foi péssimo. Foi, inclusive, destacado pela imprensa o pior jogador em campo. E voltou e jogou o jogo todo. Ele demorou muito a mexer na equipe no segundo tempo. Depois que a situação já estava praticamente definida, ele mexeu, colocou o Thiago Neves na equipe, que também não teve muita oportunidade, né, para mostrar o seu futebol. E a zaga com o Manuel e o Murilo falhou, né, um gol de cabeça do Martínez. Ele nem subiu para o cabeceio, apesar que o Henrique estava na primeira bola, poderia ter também tirado essa bola. E esse jogador, que foi, né, cantado aí antes como o maior destaque do time, a joia da Argentina, jogou totalmente sem marcação, jogou totalmente livre, fez o que quis durante o jogo inteiro, inclusive com os 3 gols. E o Mano Menezes parece que não teve, né, a sensibilidade de observar isso. O time, até os 25, 30 minutos, até sair o gol do Cruzeiro, o goleiro Musso não tinha aparecido na tela. Entende? A gente não tinha falado o nome do goleiro nenhuma vez. O Cruzeiro não tinha chegado nenhuma vez na área. O gol, o primeiro gol do Racing, naquela jogada ensaiada também, uma bobeira tremenda da defesa, porque todo mundo aguardava uma cobrança direto para o gol, mas ninguém pensou ali que poderia ser uma jogada ensaiada. E de repente, como eu disse até na transmissão, eles devem ter treinado muito, porque deu certo, apesar que quase que a zaga do Cruzeiro consegue tirar a bola ali da grande área, mas foi tipo de uma tabela, né? E a bola acaba sobrando para o Martínez ali no pé direito, a menos de 3 metros da linha do gol. Ele bateu seco, não teve a mínima chance para o Rafael fazer alguma coisa. O Rafael, acho que não comprometeu. Me parece que no último gol do Solari, ele poderia ter feito a defesa, a bola chegou a tocar na mão dele, mas não teve culpa nenhuma, porque os gols realmente foram muito bem feitos, e inclusive o gol de cabeça do Martins foi um desvio, assim, a bola até chegou a tocar no pé do travessão, então dificultando muito a defesa do goleiro. Muitos erros. O Rafael Sobis entrou no lugar do Fred e praticamente não participou do jogo. Então foi outro ponto negativo também, que foi muito destacado pela imprensa, que o Rafael Sobis simplesmente entrou no lugar do Fred e não ajudou em nada. Então aí fica difícil, porque um time como o Racing, que tem já uma equipe definida, vem disputando o campeonato argentino, não está assim tão bem colocado, mas tem jogado e lá dentro do estádio, El Cilindro, praticamente é imbatível. Então tem muita coisa para consertar aí no time do Cruzeiro, e a situação agora fica um tanto quanto difícil, porque o próximo adversário do Cruzeiro é o Vasco, que joga em casa a sua primeira partida. Uma vitória do Vasco na estreia diante da Universidade do Chile, né? Isso, dia 13. Vem para enfrentar o Cruzeiro tranquilo, porque se ele vencer, ele marca 3 pontos. O Cruzeiro não tem nada. Então o Cruzeiro tem obrigação aí de ganhar do Vasco, para não deixar distanciar muito ali dos outros, porque a gente tem a sequência depois dos outros jogos. O Racing joga contra a Universidade do Chile, contra o próprio Vasco e tal, e o Cruzeiro em casa tem a obrigação de ganhar, porque depois ele sai, né, para jogar uma partida fora, a Universidade do com a Chile, Universidade do Chile, e depois ele tem o Vasco fora de casa também. Então esse jogo contra o Vasco é importantíssimo para o Cruzeiro conseguir a vitória e aí, né, deixar mais ou menos tudo igual.
né, a não ser que o Racing vença um outro adversário e abra já aí logo 6 pontos de vantagem. E para o Vasco já seria interessante um empate no Mineirão, desde que ele vença esse primeiro em casa contra um adversário. Para o Vasco, é o adversário mais fácil do grupo, né? Porque ele tem Racing e Cruzeiro, que para mim são os 2 favoritos. O Cruzeiro ainda é favorito à vaga. Então o Vasco vencendo esse adversário mais fraco, teoricamente, em casa, ele pode se dar ao luxo de empatar no Mineirão, que seria um bom resultado. Agora imagine o Cruzeiro com 2 jogos e apenas 1 ponto, né, Edson? E esse é que é o problema, para sair depois e jogar com a Universidade do Chile, né, fora de casa. Então realmente é um jogo que passa a ser decisivo já para as pretensões do Cruzeiro e é um clássico brasileiro, né? O Cruzeiro tem mais futebol hoje que o Vasco? Tem, o elenco é muito mais qualificado? Pode ser que sim, né? Acho que ninguém discute. Mas essas coisas acabam se equiparando muito, né? Por ser um clássico nacional, né? O Vasco é um clube grande, o Zé Ricardo faz um bom trabalho, vai ter que jogar futebol, né? Para conseguir se impor diante do Vasco nesse jogo do dia 4 de abril. Vamos fechar esse primeiro bloco? Daqui a pouco tem mais Libertadores, a gente volta com os gols do Grêmio, que jogou fora contra o Defensor do Uruguai, a estreia do Corinthians e também do Flamengo. E hoje tem Palmeiras e Santos em campo. Logo mais. Este é o Esporte em Foco, nós voltamos já já. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia, a caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Promoção Rex faz a sua festa. Contra filé quilo, R$ 16,99. Colchão mole quilo, R$ 15,99. Açúcar cristal delta 5 quilos, R$ 5,99. Arroz granjeiro tipo 1, 5 quilos, R$ 10,99. Óleo de soja lisa PET 900 ml, R$ 2,69. Omo multiação 2 quilos, R$ 11,98. Só no Rex você tem mais! Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilm, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade.
Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Muito bem, estamos de volta. O nosso Esporte em Foco aqui pelo Lavras.tv. O Edson estava falando comigo aqui já do Atlético, né? Fora aqui do ar. Daqui a pouco o Edson vai poder falar sobre essa atuação do Galo na Copa do Brasil. O Atlético venceu ontem, mas a gente falava justamente sobre isso. Jogando um futebol ainda longe do que nós, né, da imprensa e principalmente o torcedor atleticano espera aí nesse ano de 2018. Vamos ainda fechar agora esse assunto, né, da Libertadores com outros lances. O Brunão aí já está mostrando pra gente, Edson, o empate do Grêmio. O Grêmio dominou, né, até porque é muito mais time que o Defensor do Uruguai. Custou abrir o placar só no segundo tempo. Na hora que abre, dá um cochilo lá atrás e acabou cedendo o empate. O Grêmio vai passar nesse grupo, mas era importante sair já arrancando com 3 pontos, né? E na sequência, Edson, tem o Flamengo estreando com portões fechados contra o River, jogo duríssimo, 2-2, e o Corinthians buscando um pontinho contra o Milionários lá na Colômbia. O Grêmio poderia ter voltado com a vitória, porque é o pior time da chave. Eu assisti um pouco do jogo e o primeiro tempo o Grêmio foi muito mal. O Grêmio jogou mal, não criou muitas oportunidades, o Defensor também não. E no segundo tempo o Grêmio fez o gol. Dava a impressão que o Grêmio ganharia fácil o jogo no primeiro tempo, tocava a bola, chegava, mas não exigia muito do goleiro do Defensor. Mas no segundo tempo fez o gol e o resultado de 1-0 seria ótimo, né? Mas uma bobeada, né? O jogador, o Defensor, cabeceou tranquilo, sozinho. A bola ainda passou no meio de 2 zagueiros do Grêmio e o empate para o Grêmio foi ruim, apesar de jogar fora de casa, porque é o pior time da chave. Então seria a grande oportunidade de vencer e já voltar com 3 pontos. Com relação ao Flamengo, eu assisti também um pouco do jogo. Primeiro tempo foi horroroso, entendeu? E ainda bem que não tinha ninguém no estádio, né? Porque se o torcedor tivesse gastado ali uma grana para o ingresso para ver o que aconteceu no primeiro tempo, foi terrível, né? Não teve lances emocionantes, não teve nada praticamente no primeiro tempo. O Flamengo abriu o placar, sofreu um empate, conseguiu de novo, né, a vantagem, mas bobeou e acabou empatando. Né, um adversário difícil, né, o River é um dos favoritos também para chegar aí, para passar de fase. E dentro de casa, na Libertadores, é aquilo, né, o time não pode deixar escapar a vitória. E o Flamengo também parece que não encaixou ainda, né? É o mesmo caso do Atlético que a gente vai falar daqui a pouco. O Carpegiani chegou, tem um bom plantel na mão, mas ainda o time não está rendendo aquilo que o torcedor espera. E o fator também da torcida não participar, lógico que influencia, porque a torcida do Flamengo, todo mundo conhece, eu não preciso falar nada sobre a torcida do Flamengo, que ajuda, empurra o time. E com um estádio daquele tamanho, vazio, fica terrível, né? A gente ouve até quando o jogador bate na bola. Então eu acompanhava a transmissão, o próprio narrador que estava narrando pelo Sport TV falava, olha, fica uma coisa assim totalmente diferente para nós, porque principalmente para os jogadores do Flamengo, que estão acostumados a jogar com 30, 40, 50 mil torcedores. Então tem que o Flamengo rever alguma coisa aí e buscar aí um resultado fora de casa, né, um empate, uma vitória, para seguir na competição. Mas o time do Flamengo também deixou muito a desejar agora. E vai ter ainda, né, Edson, mais um jogo. Eu confesso que eu não vi, porque ele é contra o Santa Fé, né? O Flamengo faz 2 jogos em casa Não, eu não vi a tabela. Nesse primeiro, porque ele sai agora para pegar o Emelec fora. Exatamente. Então acredito que ele vai jogar a terceira partida em casa de novo com portões fechados, né? O segundo jogo da punição, né? Também é com e justamente fechados. Contra os 2 mais fortes do grupo, fortes, né? River e o Emelec. Então não é fácil não. Realmente a punição, o Flamengo tentou, né, ainda algum recurso, mas não deu. Aliás, muito bem aplicada a punição, né? Porque a gente lembra naquela final do ano passado da Sul-Americana, atos
de vandalismo mesmo da torcida do Flamengo naquela decisão lá no Maracanã. Nós tivemos também o Corinthians ontem. 0-0 com o Milionário. Bom resultado, né? Aí, fora de casa, altitude, contra um time também difícil, né, que é o Milionários, lá na Colômbia, o Corinthians conseguiu um bom resultado. Agora joga em casa e, como eu disse, fazendo o dever de casa, já marca 4 pontos e aí já fica tranquilo ali, pelo menos não deixa distanciar. Então, nos jogos de ontem, o melhor resultado, sem dúvida, foi o do Corinthians, que conseguiu esse empate fora de casa. É isso, a Libertadores então, com o Santos jogando hoje e a equipe também do Palmeiras, os dois paulistas aí, né, além do Corinthians que estreou ontem, hoje tem também em campo Santos e Palmeiras. O Santos fora contra o Real Garcilaso, jogo às 7h15 da noite, aí no horário de Brasília, e o Palmeiras joga contra o Júnior de Barranquilha, jogo perigoso, 9h30, Júnior de Barranquilha, um bom time, vai dar trabalho aí nesse grupo que tem ainda o Boca Juniors, né, e o Alianza Lima. Voltamos já com a Copa do Brasil em destaque no nosso próximo bloco. Mega Pizza Express. Um ambiente amplo, agradável para você e sua família. Com uma grande variedade de pizzas. Tudo isso com qualidade e um ótimo atendimento. Mega Pizza Express. Para sua maior comodidade, a Mega Pizza Express vai até a sua casa e você pode pagar nos cartões Visa e Master. As melhores pizzas você encontra aqui. Mega Pizza Express. Ligue agora mesmo, 3822-7490. Jubileu Corretora de Seguros. Soluções sob medida para você e sua empresa. Praça Dona Josefina, 53, em Lavras. 3821-2709. A bateria do seu carro está prestes a deixá-lo na mão, no meio da rua? Procure ao Seu Baterias. São mais de 50 anos oferecendo produtos de qualidade e excelência no atendimento. Uma empresa que é referência em Lavras e região na reposição de baterias para automóveis, caminhões e tratores. Confira a promoção. Baterias a partir de R$ 185. E tem mais. Atendemos em domicílio. Ao Seu Baterias, Rua Chagas Dória 277, telefone 3821-7340. Na hora de fazer os seus óculos, leve em conta a tecnologia, o atendimento e a seriedade de quem tem um compromisso com você. Seus olhos são preciosos e a Ótica Brilharte tem o cuidado e a responsabilidade de proporcionar o melhor para a sua visão. Na hora de adquirir os seus óculos, a confiança vem em primeiro lugar. Ótica Brilharte, especialista Varilux. Francisco Salles 78, no centro de Lavras. 3821-2952. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar. Autoescola Evolução. A Autoescola Evolução é o caminho certo para a sua habilitação. Aulas teóricas em ambiente adequado, com professores preparados que transmitem segurança para você fazer o exame com toda tranquilidade. Temos uma grande frota de veículos novos. Venha aí e confira nosso diferencial. Autoescola Evolução. Rua Firmino Salles 100. Telefone 3826-2756. De volta, né, com o nosso Esporte em Foco para falar agora de Copa do Brasil. Antes, um abraço aqui, né, pro Rodrigo Guedes, torcedor do Internacional, rapaz. Ele é gaúcho, mora aqui em Lavras e o Inter joga hoje pela Copa do Brasil. Abraço também pro Elton Henrique, grande Elton, cruzeirense. Abraço, viu, Elton? Obrigado aí pela companhia. Pessoal pelo Lavras.tv. Vamos de Libertadores, não, Copa do Brasil, né? Falei do Inter, daqui a pouco a gente traz os jogos de hoje. Mas começamos, Edson, com esse jogo do Atlético. Transmissão ontem também pela 105, 1-0. Jogo ruim, né? Jogo feio. Mas o Galo, pelo menos, conseguiu no primeiro tempo, depois de sofrer um pouquinho no início. Figueirense também não fez lá grande coisa, não. Foram alguns arremates que a gente tá vendo aí o Vitor trabalhando. Mas o Atlético depois colocou a bola no chão e acabou encontrando o seu gol e ficou nisso, né, Edson? 1-0 não deixa de ser uma boa vantagem para decidir em casa. Então, o primeiro tempo foi do Figueirense, né, que teve boas oportunidades. O Vitor fez 2 ou 3 defesas importantes e o Atlético chegou a sofrer uma pressão até grande do Figueirense no primeiro tempo. Mas
a proposta de jogo do Thiago Laig era exatamente isso, né? Esperar o ataque do Figueirense para tentar a jogada em contra-ataque, como aconteceu no jogo do América, como aconteceu contra o Botafogo da Paraíba. E no segundo tempo, melhorou um pouco. O Atlético criou mais oportunidades e acabou fazendo o gol, né? Numa jogada rápida, né? Que começou com o Patrick, ele lançou para o Eric. Houve até uma dúvida se o Eric chegou a dominar a bola com o braço ali, mas eu acho que não. Bateu na altura do ombro, né? É apenas aquela tentativa de justificar, né, do adversário, de justificar que o gol foi irregular. Então, bem trabalhada a jogada, o Patrick lançou para o Eric, ele se livrou de 2 ou 3 zagueiros lá e rolou, o Otero chegou, né, vindo do outro lado, e aí com tranquilidade, né, até aguardou, esperou um pouquinho, né, e bateu sem chance para o goleiro Denis do Figueirense. 1-0, tudo bem, ganhou o jogo, resultado importante, vai decidir em casa. Mas, como você destacou, ainda a gente não vê um esquema de jogo definido, uma criatividade ali no meio-campo. Lateral direito, infelizmente, o Patrick tem muita vontade, muita força, mas não tem condições de ser titular do time do Atlético. Você perde o Marcos Rocha, que apesar de não marcar muito, mas era praticamente um atacante. E quando o Luan jogava com o Marcos Rocha, o Luan fazia praticamente ali a cobertura do Marcos Rocha e o Atlético tinha um atacante a mais. Agora, o Patrick às vezes faz algumas jogadas, igual ele lançou a bola para o Eric. Aliás, boa bola, nem só também, o jogo todo. Mais nada. De repente ele faz umas loucuras que deixa todo mundo de cabeça quente. A zaga com o Leonardo Silva e o Gabriel tem falhado também, né? Nos últimos jogos a gente tem visto isso aí. Contra o Tupi, por exemplo, nós vimos, né? Apesar que o Leonardo Silva não jogou, quem jogou foi o Maidana, mas o Gabriel também caiu de produção. E o Fábio Santos tenta, né, manter aí a regularidade, mas também, às vezes, não consegue alguns cruzamentos, ele toca muita bola para trás e o Patrick não consegue cruzar. Quando ele chega na linha de fundo, ele tenta o cruzamento, dificilmente ele acerta o cruzamento, a bola bate no defensor. Então, eu não sei, eu acho que já estava na hora de voltar o Samuel Xavier, porque é o que tem. O Carlos César não está nem sendo relacionado, é a outra opção do técnico. Então, o Samuel Xavier já poderia ter uma chance de novo. Eu acho que não vai acontecer, porque ele deve manter o Patrick para o clássico de domingo. Agora, uma coisa que eu não entendi ontem foi a saída do Adilson. Porque pela Rádio Itatiaia, que acompanha de perto e tal, o Adilson foi escolhido o melhor em campo, ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. E o Elias, que na minha opinião, vem apenas enganando, ele vem apenas julgando com o nome. Aliás, eu ia te dizer do Elias, por exemplo, Fábio Santos também. Também. Né? Então, os 2 jogadores caros são os que ganham mais no elenco já hoje. Não jogam há muito tempo. E estão enganando, estão julgando com o nome. O Elias, principalmente. Ontem, eu não entendi. Ele tirou o Adilson, que estava muito bem no jogo, desarmando e tentando até chegar mais na frente do ataque, e colocou o Gustavo Blanco. Então ele fez 3 alterações, tirou o Roger Guedes, que aliás, né, criou até uma certa polêmica, que saiu reclamando, mostrando que foi substituído 3 vezes, mas estava muito mal no jogo também, não tinha que reclamar de nada, tinha que sair mesmo, não estava jogando nada. Depois ele colocou, ele tirou o Roger Guedes, né, para colocar o Casares. Depois o Casares foi bem, né? Foi bem, até entrou, não foi tão bem assim quanto o jogo do Tupi, mas entrou bem. Ele tirou também depois o Adilson, né, para colocar o menino, o Thiago Blanco, e teve mais uma alteração. Ele usou as 3 opções. Saiu o Eric também para a entrada do Luan. Saiu. Primeiro foi o Roger Guedes para a entrada do Luan. Depois... Na verdade, não. Até entrou o Luan primeiro. Então, a segunda que foi do Casares. O Luan no lugar do Roger Guedes, o Casares no lugar do Eric, e depois o Blanco no lugar do Adilson. Então, eu acho que ele já teria que ter voltado se fosse o caso, o Blanco no lugar do Elias. Porque contra o Tupi também, o Elias, a única coisa que ele fez foi chutar uma bola pro gol, mais nada. Então está muito mal o Elias e está julgando pelo nome que tem. É um jogador, né, veterano, experiente, e parece que o técnico não está tendo assim coragem de sacar o Elias. Mas tudo bem, venceu, é um resultado importante fora de casa, porque não tem, né, aquele gol mais que poderia
favorecer um ou outro. E agora joga por um empate em casa, diante do Figueirense, e pode, tranquilamente, tem condições de seguir na Copa do Brasil. Agora, a partir de amanhã, né, o pensamento é no clássico diante do Cruzeiro. E aí eu acho que pode acontecer um fato importante, a definição se o Thiago Largue continua, né, ou se o Atlético vai atrás de um treinador. Se o Atlético vencer o Cruzeiro, eu acredito que o Atlético vai esquecer um pouquinho aí e vai manter o Thiago Largue. Agora, se perder para o Cruzeiro, eu acho que o Atlético vai continuar buscando aí um treinador no lugar do Thiago Largue. Não é um trabalho ainda digno, né, de grandes elogios do Largue, mas que já pegou e já deu uma outra cara à equipe, é fato, né? Os números estão aí, são números bons, vitórias importantes, né, nesses primeiros jogos à frente aí da equipe, né, o Thiago Largue. Mas é o que o Edson está falando, agora é Atlético e Cruzeiro, isso pesa muito. Agora, detalhe, pelos nomes hoje também no mercado, Edson, não tem, né, custo-benefício e até mesmo bons treinadores disponíveis, o Atlético não tem. Então, acho que valeria a pena, nesse momento, investir no Thiago Largue. Da minha opinião, eu acho que o Atlético não deveria mexer, pelo menos até o final do Campeonato Mineiro. Mesmo que perca para o Cruzeiro no domingo, espera terminar o Campeonato Mineiro, porque não existe. No momento, quem que você vai trazer? Alguém, Vanderlei, pelo amor de Deus, não fala isso não. Vanderlei Luxemburgo, Celso Roth, Jorginho, Wagner Mancini, com todo respeito aos profissionais, mas não vai resolver o problema. Então, para trazer um desses aí, mantenha lá o Thiago Largue até o final do Campeonato Mineiro para ver o que vai acontecer. Agora, outra coisa também que eu observei muito ontem, o Ricardo Oliveira também não está deixando a desejar. Então, às vezes a bola não chega. Quando chega, ele até finaliza. Então, teve uma finalização até boa ontem também. Mas eu acho que está faltando muita coisa ainda. Ou então está faltando alguém encostar mais com ele ali pelo meio. Porque o Eric com o Guedes não joga muito aberto, né? Tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Às vezes eles trocam de posição. O Otero está chegando, mas não está chegando muito. Então, às vezes, ele fica muito isolado. E às vezes, fora de posição totalmente. Ontem, eu me lembro de um lance que o Eric dominou a bola lá do lado esquerdo para cruzar para a grande área. Quer dizer, o Ricardo Oliveira tinha que estar na grande área, ele estava na frente do Eric. O Eric cruzou a bola, bateu nas costas do Ricardo Oliveira e saiu. Quer dizer, então está havendo ali um erro de posicionamento do Ricardo Oliveira. Porque quando a bola chega, realmente ele tem facilidade para fazer o gol. Nós vimos aí nos jogos anteriores. Mas eu acho que está... E ontem ele sentiu, parece, uma contusão lá, caiu, e até o Carlos chegou a ir para o aquecimento. Também, infelizmente, não é a solução do problema. Então eu acho que o Atlético precisa urgentemente de um lateral direito para ser o titular, um reserva à altura para o Fábio Santos e um reserva à altura para o Ricardo Oliveira. Para dar opção também para o treinador, porque ele olha para o banco hoje, entra o Casares, entendeu? Que fica no banco. Depois não tem mais ninguém. Então ele olha para o banco e vai fazer o quê? E um outro também que não vem jogando há muito tempo, embora tenha aquela identificação com a torcida, se doa muito nos jogos, mas é o Luan, né? Já não é também. Depois nem de longe das seguidas contusões que teve, aquele jogador volta, mas parece que não volta com aquela confiança. Então entra, faz aquele barulho e tal, tenta dividir. Produz muito pouco, mas não produz, infelizmente. Agora, como eu disse, vamos aguardar agora o Clássico, que é um jogo importantíssimo aí. E dependendo desse resultado do Clássico, eu acho que o Thiago Largue fica até o final, pelo menos, do Campeonato Mineiro. Muito bem, gols da Copa do Brasil aí, o São Paulo se deu bem, encaminhou essa vaga, inclusive perdendo o pênalti, né? O Cueva perdeu um pênalti no Morumbi e o Valdívia fez o dele lá, viu, Edson? O Valdívia que acho que não deixou saudades aqui não pro torcedor do Atlético. Mas vamos passar os resultados. São Paulo então 2-0 no CRB, meio caminho andado aí para conseguir essa vaga, né? O jogo será fora, o jogo da volta. O Atlético Paranaense empatou em casa 0-0 com o Ceará. O Goiás abriu uma vantagem mínima, mas importante, em casa no Serra Dourada, diante do Coritiba, 1-0, né? A Ponte ficou no 0-0 com o Sampaio Correia. Olha o Bragantino, 1-0 em cima do Vitória, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E ainda Ferroviário e Vila Nova, que ficaram no empate. Ferroviário que eliminou, né, o Sport. O Sport naquele jogo
dramático, né? Ganhava de 3-0 até 30, 31 do segundo tempo. O Ferroviário empatou e ganhou nos pênaltis. E o Náutico venceu o Cuiabá por 2-1, jogando lá na Arena de Pernambuco. Na noite de hoje, nós ainda teremos 2 jogos aí de times grandes. O Internacional entra em campo 7h15 da noite no Beira-Rio contra o Cianorte. E o Fluminense joga no Engenhão, mesmo horário, também às 7h15 da noite, enfrentando o Avaí. São os 2 jogos que fecham as partidas de ida da Copa do Brasil 2018. Lembrando sempre, né, não temos o critério do gol fora de casa na Copa do Brasil. É isso, vamos fechar o bloco para daqui a pouco voltarmos aqui falando da Superliga B de vôlei feminino e também dos campeonatos estaduais aí pelo final de semana. Quais os jogos em destaque, além, né, desse Atlético e Cruzeiro, que terá transmissão pela 105 a partir das 10 da manhã. A gente volta já. Faça de seu filho um campeão. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Voleibol do Aimoré. Aprenda todos os fundamentos da modalidade com profissionais do mais alto gabarito. Informações 98411 4408. Ei vocês, estão sabendo dessa? É que Lavras e região contam agora com a Ótica Torres e os 33 anos de experiência de Marco Antônio Totti. Só na Ótica Torres você encontra as mais diversas e modernas armações. E atenção, só quem tem 33 anos de experiência em ótica poderá oferecer um serviço de qualidade e precisão. Ótica Torres, a ótica do Totti. Rua Dona Inácia, 152, no centro de Lavras. Fone 4104-0105. Volta às aulas é na Papelaria Tradição. Toda linha de artigos escolares e as melhores condições de pagamento. Na Papelaria Tradição você também encontra materiais para escritório, xerox, encadernação e muito mais. Papelaria Tradição, Rua Santana, 134. Fone 3822-4375. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Promoção Rex faz a sua festa. Contra filé quilo, R$16,99. Colchão mole quilo, R$15,99. Açúcar cristal delta, 5 quilos, R$5,99. Arroz granjeiro tipo 1, 5 quilos, R$10,99. Óleo de soja lisa PET 900 ml, R$2,69. Omo multiação, 2 quilos, R$11,98. Só no Rex você tem mais. De volta com o nosso Esporte em Foco, falando da Superliga B de vôlei feminino. Lembrando, né, Edson, que é a última rodada da fase de classificação para conseguirmos já ver aí o chaveamento das quartas de final. Lavras, né, estará nas quartas de final. Nesse momento, né, Curitiba, que é o adversário da equipe do Lavras Vôlei no próximo sábado, agora em Curitiba. E o Londrina, né, o Vôlei Positivo Londrina, já estão praticamente aí classificados. São José dos Pinhais, que é uma outra forte equipe, estaria hoje na primeira colocação, excluindo esses dois que já vão direto para a semi, né? Londrina e Curitiba. Na quarta posição, para pegar o São José dos Pinhais, a equipe do Cefa Amaral. E o outro cruzamento seria ADC Bradesco e Lavras Vôlei. Lembrando que o ADC, Lavras e o Cefa Amaral, todos com 3 pontos, né, em 4 jogos, 1 vitória. E aí, hoje, nos critérios do 7 average, né, Edson, dos pontos também, podendo ter uma modificação ainda. Ou seja, para a Lavras seria muito legal, de repente, quem sabe, beliscar um 7 lá contra o Curitiba. Por quê? Nesse momento, pega o ADC Bradesco, mas o segundo jogo é em São Paulo. Lavras faria o primeiro aqui, já na semana que vem, dia 10, no sábado que vem. E no dia 17 iria para decidir a vaga fora. Se de repente consegue uma vitória fora, porque o ADC pega a equipe do Londrina em casa. Então a tendência é a Londrina
mesmo jogando em Osasco, deve ganhar de 3 sets a 0. E o Cefa também terá muita dificuldade, porque pega fora de casa o São José dos Pinhais. Então a tendência é que também leve um 3 a 0. Se Lavras beliscar um 7, quem sabe inveta ali, né, a posição com o ADC Bradesco e decida em casa, seria muito legal. E detalhe, Edson, os dois times são muito equilibrados. A possibilidade de Lavras bater o ADC Bradesco e chegar à semifinal é muito grande, o que já seria um grande prêmio para esse primeiro ano de projeto, né? Sem dúvida. O Lavras venceu, né, o Bradesco em São Paulo, então mostrou que tem um time melhor do que o ADC Bradesco. Agora, esse jogo em Curitiba é muito importante, como você destacou, um set que o Lavras vencer diante do Curitiba, apesar que o Curitiba também é uma das equipes mais fortes aí do torneio, né? Mas tem condições de chegar lá e conseguir pelo menos vencer um set. E aí facilita bastante, porque o primeiro jogo seria em São Paulo e a decisão seria aqui em Lavras. E como a gente vem acompanhando e o torcedor de Lavras realmente abraçou, né, a equipe, e a pressão ajudaria muito a equipe do Lavras Vôlei conseguir, né, a passagem para a próxima fase. Aí seriam mais 2 jogos aqui na cidade, então seria importante. E pelo primeiro ano do projeto, acho que se passar para essa próxima fase, já seria, né, sem dúvida alguma, um grande prêmio para a equipe, né, para o grupo aí, para as meninas, para a equipe do projeto, o Marcelo, o Paulo, o Gustavo, o Falcão, então, e para a cidade também, né, porque aí já daria mais moral para seguir com o projeto para o ano que vem, quem sabe montar uma equipe mais forte e já, né, pensar em chegar mais longe. Muito bem, esse jogo terá transmissão pela Universitária FM e não posso garantir ainda, né? Até pela logística, a dificuldade lá em Curitiba, mas tomara que consigamos também transmitir pelo Lavras.tv, né? No mínimo pela Universitária você pode acompanhar sábado a partir das 7 da noite, Curitiba, Carob House e Lavras Vôlei, 5ª rodada da Superliga B de vôlei feminino. Ney Siqueira está aqui com a gente no Lavras.tv dizendo que ele pensava que só lá em Goiás, no estado de Goiás, é que jogador saía de campo reclamando com o treinador. Não, claro que não, Ney. Em todos os cantos do país a gente já viu isso. Não é uma cena corriqueira, mas acontece, né? E falando ainda desse jogo de sábado, então, para fechar, né? Estaremos lá em Curitiba para essa transmissão e tomara que dê tudo certo, que a gente também possa estar com você no Lavras.tv. Campeonato Mineiro, final de semana, além de Atlético e Cruzeiro, a rodada começa no sábado com Tupi e Boa Esporte lá em Juiz de Fora. Vila Nova e Caldense jogam no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O Uberlândia, aí já no domingo também, né? O clássico é às 11 da manhã, hein? 10 da manhã tem pré-jogo na Universitária FM. Domingo, às 4 da tarde, Uberlândia e Patrocinense, o RT e Tombense, né? O Uberlândia no Parque do Sabiá, mando de campo, e o RT joga no Zama Maciel, além de América e Democrata de Valadares. O Democrata deu uma respirada, venceu o Uberlândia, inclusive jogou a equipe do Triângulo Mineiro para a última posição. É a reta final, né, Edson? Só mais 3 jogos e o Campeonato Mineiro está até legal, apesar dos 8 times, dá uma desvalorizada, porque 8 se classificam, mas pelo menos segue aquela briga legal, né? Inclusive para fugir do rebaixamento, o time está lá embaixo, se ganha 2, já sobe e tem até possibilidade de classificar-se aí para a próxima fase, né? Então, a gente torce para as equipes, né, próximas aqui, né? O caso do Boa Esporte e da Caldense, que ainda não conseguiu uma vitória dentro de casa. A Caldense, né, se preparou desde novembro e, inclusive, passando por dificuldades. A Caldense, no início da semana, chegou a divulgar que não participaria da Série D do Brasileiro, problema financeiro. Em 2 jogos em Poços de Caldas, eu acompanhei lá o presidente reclamando que teve um prejuízo de quase R$40 mil. Então, futebol em Minas Gerais, no interior, é muito difícil. Muita gente fala aí, vamos voltar com o Fabril, vamos colocar o Fabril de novo. É muito difícil. A Caldense, que é uma equipe que tem estrutura, tem um clube social por trás, apesar que não tiram dinheiro do clube social, mas tem uma estrutura por trás, está quase desistindo. Agora, hoje, parece que confirmaram que vão participar aí da Série D. O Boa Esporte é diferente, porque tem um patrocínio, né, da CBF, que disputa a Série B, já facilita um pouco na parte financeira, e também tem a participação de empresários, é diferente.
mas pelo menos a gente torce para que os dois consigam aí ficar entre os 8. Mas está complicado, porque a Caldense parece que joga fora de casa, o Boa Esporte precisa... O Boa, depois de perder para o Cruzeiro, agora pega o Tupi em vez de fora em ascensão, né? Exatamente. Então, é um campeonato assim que deu oportunidade agora para mais equipes do interior, pelo menos chegar um pouquinho mais longe, né? Porque quem sair agora nessa primeira fase, você imagina, prepara novembro, dezembro, janeiro, chega agora no início de março. Acaba o campeonato para, no caso, o Uberlândia está aí na lanterna, se eu não me engano. É o último. E depois é o Democrata. Então, 2 últimos. Acabou o campeonato para eles. Só o ano que vem eles vão voltar a participar de alguma coisa. Então fica muito difícil. Agora, aquele negócio, Cruzeiro, Atlético e América praticamente já não estão nem preocupados mais com o Campeonato Mineiro, porque vão ficar entre os 8. Aí a vantagem é quem chega na frente, né? Tem as vantagens na sequência do campeonato, mas que não vai alterar muito também para Atlético, para Cruzeiro, para América. E o destaque, sem dúvida, da rodada é o clássico, né? Domingo, 11 horas da manhã, no Independência, o mando de campo é do Atlético. Eu acompanhava agora há pouco nos programas de esportes das rádios de Belo Horizonte. Já mais de 20 mil ingressos, mais de 17 mil ingressos já vendidos. Provavelmente teremos lotação total do Independência para o clássico de domingo. O bicho vai pegar, e um jogo importante, né? Os dois times, o Cruzeiro vindo de derrota, o Atlético esboçando aí essa melhora com o Thiago Largue. E o peso do clássico, né? Sempre muito grande. Mesmo sendo pela 9ª rodada, não vai, como o Edson já disse, não vai alterar muita coisa, né? O Cruzeiro é primeiro colocado, vai terminar em primeiro. O Atlético, mesmo que não fique em segundo, vai se classificar tranquilamente, já está aí praticamente classificado para a próxima fase da competição, mas tem sim um peso, porque se trata de um Atlético e Cruzeiro. Campeonato Estadual do Rio, o Vasco joga na noite de hoje, aquele jogo atrasado da primeira rodada, recebe o Macaé em São Januário. O jogo acontece às 7h30 da noite. Campeonato Paulista também reservando aí para o fim de semana. Ferroviária e Mirassol, RB Brasil e São Bento, Santo André, Júnior. Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino e Ituano. Tem clássico, Santos e Corinthians, jogo no Pacaembu às 5 da tarde no domingo. Linense e São Paulo, e 2 jogos na segunda-feira que vem. Ponte Preta e Bragantino, Palmeiras e São Caetano. Lembrando que Palmeiras e Santos jogam na noite de hoje pela Libertadores, por isso terão um pouquinho mais de tempo aí para fazerem seus jogos pelo Paulistão. Fechamos o bloco, já fechamos o programa de hoje com o futebol internacional. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia. A caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107.
Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilme, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli, 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade. Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Estamos de volta, Giro Internacional, para fecharmos o programa de hoje. Tem a derrota do Real Madrid em casa, né? Aliás, fora, né? Para o Espanhol pelo Campeonato Espanhol. E o PSG, que jogou de novo com a equipe do Olympique de Marselha, né? As duas equipes jogaram no fim de semana, naquela contusão do Neymar. E jogaram de novo agora, Edson, pela Copa da França. Com vitória do PSG sem o Neymar. Muito se especulou, né, que não era nada grave, Edson, que não precisaria nem de cirurgia. O discurso mudou, Neymar está vindo para o Brasil e pelo menos aí o prazo de recuperação para que ele volte a jogar 3 meses, hein? Então, parece que o PSG venceu por 3-0 nesse jogo. Sim, pela Copa da França. Agora, o Neymar já se encontra no Brasil. Ele desembarcou hoje de manhã no Rio de Janeiro, juntamente com o Rodrigo Lasmar, né, Dr. Rodrigo Lasmar. E a cirurgia já está confirmada, está marcada para 9 horas da manhã de sábado, no Mater Dei, em Belo Horizonte. Então o Neymar preferiu fazer a cirurgia aqui no Brasil com o Rodrigo Lasmar, mas com o acompanhamento do médico do PSG. E em entrevista hoje do Dr. Rodrigo Lasmar, ele disse que a recuperação gira em torno de 2,5 a 3 meses. Então, se realmente for dentro desse prazo, praticamente o Neymar vai voltar às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Né? Nós estamos entrando hoje em março, abril, maio, em 3 meses. Então, a Copa começa? A Copa começa em junho. 15 de junho? Exatamente. Então, em cima, né? Para a recuperação, né, ser realmente 100%, como disse o Dr. Rodrigo Lasmar, vai girar aí em torno disso aí, 3 meses. Então, depois, né, vai ter a parte de campo, a parte física do Neymar, por exemplo, pode afetar muito, né, o rendimento do Neymar na seleção brasileira. Que é uma pena, Copa né? do Mundo. Porque estamos falando de uma Copa do Mundo, poderia ser a Copa do Neymar. E o time do Brasil como um dos favoritos, jogando muita bola, né? O Tite arrumou a nossa seleção, seu principal jogador, acho que não corre risco de ficar fora da Copa, né? Mas não sabemos também, não podemos cravar que ele vai chegar como vinha voando nesses últimos anos, né? Nos últimos jogos. Então, vai saber, né, Edson? Essa falta de ritmo pode pesar, né? 3 meses parados, né? Sem fazer muito movimento. Porque, lógico, depois da cirurgia já vai direto para uma fisioterapia, né? Mas a musculatura enfraquece, porque o cara não está correndo, não está jogando normalmente como ele faz, né? Como um atleta profissional faz. E outro problema, né? Inclusive o Tite até adiou a convocação da seleção para os amistosos que vem aí, importantes, inclusive contra a Alemanha, né? E hoje, por exemplo, além do Neymar, o Marcelo está machucado, o Marquinhos está machucado, o Luiz Gustavo, parece, o Fernandinho, se eu não me engano, está machucado, e o Miranda, zagueiro. Então tem
4 ou 5 jogadores aí que estão ainda em dúvidas. O Tite está em dúvida se vai poder contar com esses jogadores para os amistosos, os 2 últimos amistosos da seleção brasileira. Agora, a grande baixa, sem dúvida, é o Neymar, que preocupa muito depois dessa afirmação aí do Rodrigo Lasmar de uma recuperação aí, provavelmente de 2,5 a 3 meses. Aí vai complicar. Torcer, né, para que corra tudo bem na cirurgia e na recuperação, principalmente depois do Neymar. Estamos chegando ao final do nosso programa. O par de ingressos do Cinear foi pro Elton. Cadê o sobrenome do Elton aqui? Sumiu da tela, né? Meu amigo Elton, que já participou com a gente aqui, tá indo para você, Elton. Obrigado aí a todos que participaram com a gente. Sábado tem às 7 da noite pela Universitária FM, tomara que aqui também pelo Lavras TV, o Curitiba recebendo a equipe do Lavras Vôlei lá na capital paranaense. Domingo, Atlético e Cruzeiro a partir das 10 da manhã. Valeu, Edson de Souza, até a próxima. Isso aí, vamos torcer para as meninas, né, jogarem bem lá em Curitiba, conseguir pelo menos vencer 2 sets, até a vitória, né? Quem sabe, nada é impossível. E a gente convida, né, o nosso telespectador para acompanhar através da Universitária FM, também do Lavras.tv, e domingo, o grande clássico do futebol mineiro, a partir das 10 da manhã, Atlético Cruzeiro lá na Independência. Ótima tarde a todos. Valeu, Edson, obrigado a você, um grande abraço e até a próxima.